Essa é a quarta semana da nossa série Diálogos, uma série sobre oração. Eu espero que essa série esteja sendo uma bênção para você, assim como está sendo para mim. Deus tem enchido meu coração com muitas coisas. Na primeira semana nós falamos sobre conversas importantes. Nós falamos sobre o fato de oração ser um diálogo, onde eu falo, eu escuto, também oração é um meio do qual eu posso aprofundar meu relacionamento com Deus. Na segunda semana, nós falamos sobre conversas autênticas. Nós pegamos a oração do Pai Nosso e nós lemos lá frase por frase, linha por linha, e nós entendemos que a oração que Jesus nos ensinou, na verdade, ela não é um método, mas tem muitos princípios ali dentro daquela oração. Na semana passada, a terceira semana, a pastora Ana Paula falou sobre conversas perigosas. E nós falamos sobre essas orações que às vezes a gente até se arrepende de fazer. Né? Quando nós oramos por coisas espirituais e não por coisas naturais. Quando nós pedimos para Deus revelar o pecado no nosso coração. Quando nós oramos à vontade de Deus. E hoje eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais, ainda no tema de oração, para falar sobre mais um tipo de conversa que eu acho que pode ser muito benéfico se a gente aprender e começar a colocar em prática na nossa vida de oração. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler um texto bastante conhecido. Você conhece de cor, tenho certeza. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Não andem ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica. Pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Amém. Só estou sozinho aqui? Amém. Obrigado, irmãos. Na primeira semana nós falamos de conversas importantes, na segunda de conversas autênticas, na terceira de conversas perigosas, e hoje nós vamos falar sobre conversas desesperadas. Conversas desesperadas. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado pela Tua companhia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado pela Tua doce companhia e presença, pela Tua amizade. Obrigado porque o Senhor não desampara. Obrigado porque o Senhor é sempre fiel. E nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Nós que já Te louvamos, ofertamos, cantamos, queremos receber agora aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Então, seja o professor, seja o pregador, seja aquele que nos guia, que o Espírito Santo possa encher nossa vida com novidade de vida. Nós rejeitamos toda a distração, Deus, nesse momento, e nós colocamos, Deus eterno, nosso pensamento e nosso coração em Ti. Abençoa também, Senhor Jesus, agora, nesse momento, o Kansas City Chiefs, Deus, que eles possam ganhar essa partida. Nós oramos em nome de Jesus. Tem gente que não concordou com a oração, né? Amém. Conversas desesperadas. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Filipo. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Segunda viagem missionária de Paulo, anos 50 depois de Cristo. Paulo está pregando, Paulo está indo além do que ele foi na sua primeira viagem missionária. E quando Paulo está numa cidade chamada Troade, que hoje é na Turquia, Paulo não está sozinho, Paulo está com uns amigos, Paulo está com Lucas, com Silas e com Timóteo. Quando ele está nessa cidade, ele tem uma visão de um homem. Isso está lá em Atos, no capítulo 16. E esse homem, nessa visão, fala para Paulo, passa para Macedônia e nos ajude aqui. Então, Paulo acorda no outro dia e Paulo sai da região de Troade e Paulo vai com os seus amigos para a região da Macedônia, obedecendo o que ele tinha visto na visão. E a Macedônia é uma região, a primeira cidade que ele chega nessa região de Macedônia é a cidade de Filipo. Isso está lá em Atos capítulo 16.
Quando Paulo chega lá, tem uma confusão com o espírito de adivinhação lá, uma loucura, mas a Bíblia fala que tinha uma mulher lá nessa cidade chamada Lídia. Paulo encontra com Lídia, Paulo encontra com outras mulheres, e ali, num movimento de oração, começa a igreja, o pontapé inicial da igreja em Filipe. Depois Paulo e Silas são presos, à meia-noite tem um terremoto, eles são soltos, o carcereiro ali aceita Jesus junto com sua família, e aí a gente vai entender pela tradição que ali começa a igreja de Filipe, com Lídia, essas mulheres que estão orando, com o carcereiro e a família dele que se converteu. Uma igreja pequena, plantada por Paulo e por seus amigos, numa cidade, uma das cidades importantes da região da Macedônia. Paulo encerra sua segunda viagem missionária depois de um tempo. Paulo vai para a terceira viagem missionária. Depois, no final da terceira viagem missionária, Paulo volta para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, querem prender Paulo. Paulo fala, não, vão me prender aqui não, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. Então Paulo pega um navio, vai até Roma, no meio do caminho tem um naufrágio, Paulo é picado por uma cobra, nada acontece com ele, tem um monte de gente doente na ilha, Paulo cura todo mundo. Paulo chega em Roma, Paulo é preso. Paulo fica preso numa casa, é uma prisão domiciliar, algemado com um soldado romano, e lá da prisão, no ano de 62 depois de Cristo, portanto 12 anos depois que Paulo plantou a igreja em Filipe, Paulo escreve 4 cartas. As cartas que a teologia chama das cartas da prisão. Quais são elas? Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Então, quando Paulo está preso em Roma, em 62 depois de Cristo, Paulo vai escrever uma carta curta, 4 capítulos, e vai mandar lá para a igreja em Filipe, que ele teve aquela reunião com os irmãos 12 anos antes. Então, imagina você, Lídia, o carcereiro, os irmãos, a igreja multiplicando, recebe a carta de Paulo 12 anos depois, e agora eles vão ler esses 4 capítulos. Existem muitos textos no livro de Filipenses que são muito conhecidos por todos nós. É o que nós chamamos da carta da alegria. Paulo fala muito sobre alegria em Filipenses, e é muito interessante, né? Porque Paulo não está no melhor castelo, Paulo não está comendo as melhores comidas, Paulo não está nas melhores companhias, Paulo está preso. E numa masmorra insalubre, ele está escrevendo sobre alegria. Você, mulher, a partir do dia 3 de março, depois do Vida Coffee Experience, nós vamos ter uma série grande sobre Filipenses, para você aprender mais sobre isso aí. Então, você, suas amigas, as amigas das suas amigas, vão aprender mais sobre a carta da alegria, a carta de Filipenses. O pessoal lá de Filipos está lendo a carta que Paulo mandou, os 4 capítulos, está chegando no capítulo 4, é o último capítulo da carta, e aí Paulo vai dar, no versículo 6 e no versículo 7, ele vai falar 3 verdades. 3 verdades que não são 3 verdades de outro mundo, não é uma super revelação da Escritura, mas são 3 verdades muito simples que qualquer pessoa com um senso simples de hermenêutica consegue ler e entender o que Paulo está tentando ensinar. A primeira verdade que Paulo fala no versículo 6 é assim: as preocupações vão bater na sua porta. As preocupações vão bater na sua porta. Paulo não faz nenhum tipo de promessa maluca assim, daqui em diante você não vai ficar mais preocupado com nada, ao ler essa carta suas preocupações vão sumir. Algumas versões, na maior parte, está escrito preocupação, mas muitas outras versões aí da sua Bíblia pode estar escrito a palavra ansiedade. Paulo fala, não andeis ansiosos, ou não andeis preocupados com coisa alguma. Preocupação é um sentimento natural. É um sentimento que todos nós sabemos o que é. Está preocupado, está ansioso. Isso é natural, faz parte do nosso dia a dia. O que Paulo está tentando ensinar aqui no capítulo 4, no versículo 6, lá preso, essa carta da alegria para Filipos, é assim: você vai sentir preocupação na sua vida. Você vai sentir ansiedade na sua vida. Não deixe esse sentimento te dominar. Não deixe esse sentimento roubar a tua paz. Não deixe esse sentimento ditar quais serão os seus próximos passos. Quando Paulo fala, não ande preocupado ou não ande ansioso, Paulo está falando assim, não deixe o seu coração ficar tomado por uma série de preocupações e ansiedades, porque isso não vai fazer bem para você. Não ande ansioso. Paulo, preso, escreve para os irmãos em Filipe.
Não fique ansioso com o seu emprego. Não fique ansioso por conta dos seus filhos. Ou preocupado. Não fique preocupado com o seu cônjuge. Essa aqui pega para mim bastante. Não fique preocupado com sua segunda-feira. Essa me pega. Amanhã, por exemplo. Não fique preocupado com o seu futuro. Não fique preocupado com a imigração, com o seu processo. Entenda, Paulo não está falando para você ignorar o que você está sentindo. É impossível eu virar para você, pai, e falar, não fique preocupado com seus filhos. Isso está dentro da gente. O que Paulo está falando é, não deixe esse sentimento que é natural tomar uma proporção dentro do teu coração que não é saudável. O que Paulo está falando é, domine o teu sentimento e não seja dominado por ele. As preocupações vão bater na sua porta, com certeza. A ansiedade vai bater na sua porta, com certeza. Só não seja dominado por ela. Agora, tem um tipo de preocupação, Kleber, que eu acho que essa é para todos nós. Talvez você fale para mim assim, não, Vini, eu não fico preocupado com o meu futuro, nem com a minha situação imigratória, nem com dinheiro, essas coisas não me preocupam. Tem uma coisa para mim, por exemplo, que me preocupa bastante. Coisas que eu não controlo. Ai! É por isso que a maior parte de nós gostamos de ter controle das situações. Porque a gente tem a falsa ilusão que se eu estiver controlando, eu tenho uma segurança de que eu não preciso ficar ansioso ou preocupado, afinal de contas eu estou controlando, mas com Deus não é assim. E não é nem só com Deus, é na vida. Existem muitas e muitas circunstâncias que você não controla. Eu, graças a Deus, venci, mas eu tinha muito medo de andar de avião. Por motivos óbvios. Se o avião quebrar, o mecânico está embaixo. Ele não vai ajudar. Mas eu lembro de uma vez, dia 24 de dezembro de 2014, eu entrei num voo de Orlando para São Paulo, e minha cadeira era a última da aeronave. Eu entrei no avião, Kleber, com a certeza de que ele ia cair. Tamanha preocupação, tamanha ansiedade. Eu sentei na cadeira, toda pessoa que ia no banheiro e dava descarga, que o banheiro era bem aqui, eu achava que era algum papane que estava dando no avião. A sensação horrorosa de eu estou com medo disso vai cair, porque não sou eu que estou controlando. Eu lembro que eu muito preocupado com aquilo, suando, e aí eu decidi assistir um filme para relaxar. Deixa eu te dar um conselho pastoral. Muito cuidado com o filme que você assiste no avião. Porque ele pode determinar o futuro do teu voo. Tinha um filme no catálogo que eu queria muito ver. A história dessa menina chamada Hazel Grace. E eu coloquei para assistir um filme chamado A Culpa é das Estrelas. Meu irmão, eu nunca chorei tanto na minha vida. Com 15 minutos de filme, eu já estava soluçando na cadeira. Chegou a um ponto, e eu estou sendo sincero, honesto com você, sem nenhum tipo de exagero, chegou em um ponto no filme que eu tive que colocar minhas duas mãos na minha boca para não fazer barulhos esquisitos enquanto eu chorava. E o filme é muito emocionante, mas era muito mais do que isso. Eu estava ansioso, eu estava preocupado, eu estava extravasando de alguma forma. Uma aeromoça me notou, Bill. Chegou até mim e falou assim, está tudo bem com o senhor? Eu falei assim, está tudo bem, mas a Hazel Grace está para morrer. Eu não sei o que fazer. Vamos orar pela Hazel Grace. Mas o senhor está tudo bem, está tudo bem. Minha esposa, dormindo do meu lado. Um corpo morto. Do meu lado, que eu já acho um absurdo uma pessoa que viaja com outra pessoa que tem medo de avião e a pessoa dorme nos primeiros 10 minutos de voo. Não é legal. Eu preocupado, ansioso, cheio de coisa, a aeromoça me fala assim, posso oferecer para o senhor um upgrade? Queria levar o senhor para sentar lá na frente do avião,
uma sessão melhor, as comidas são melhores, o assento é melhor. Mas eu estava tão tomado de emoção, preocupação e ansiedade que eu virei para ela e falei assim: imagina, eu só quero terminar de assistir o filme da Hazel Grace. Tá tudo bem. Ela falou assim: Senhor, nós não oferecemos isso com frequência. Eu acho que o Senhor deveria aceitar. E eu falei: não, eu não quero. Eu vou ficar bem. Daqui a pouco eu vou acordar minha esposa, ela vai me ajudar a me controlar. E nós vamos ficar bem. Não quero. Ela falou assim: ok. Foi embora. Aí depois de uns 40 minutos, mais até, o filme acabou. Eu estou aqui sentadinho, processando o filme, ainda com aquele sentimento de que esse avião vai cair. Que eu pensei assim: meu Deus, Cris, o que eu fiz? Eu neguei uma business class assim, como se não houvesse amanhã. Porque eu estava simplesmente tomado de ansiedade, tomado de preocupação. E aí Paulo fala assim: não andem ansiosos. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que nesse momento, agora no mundo, 256 milhões de pessoas estão lidando com ansiedade e preocupações excessivas. 256 milhões de pessoas que não estão seguindo o conselho de Paulo. A mesma Organização Mundial da Saúde vai falar que preocupações excessivas podem causar insônia. Alguém aqui já perdeu o sono por causa de preocupação? Ô, Jesus, perdoa a gente. Vai falar que a preocupação excessiva, ela vai levar você a um quadro de hipertensão. Pode levar. A preocupação excessiva pode mexer com o seu sistema imunológico. A preocupação excessiva, ela pode te levar para um lugar de catastrofismo. Tudo que você enxerga na sua frente é ruim, vai dar errado, não é bom. E o Paulo começa com a primeira verdade no versículo falando: não se deixe dominar por esse sentimento. Não seja dominado por ansiedade, não seja dominado por preocupação. Lembre-se das palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 20 e pouquinho. Jesus vai falar assim no Sermão do Monte: não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso pelo que você vai comer ou vestir. Veja as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, mesmo assim o Pai que as vê, as alimenta. Não ande ansioso com o que você vai vestir, veja os lírios do campo, Deus veste todos eles, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa forma. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma como os gentios fazem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Confie no Senhor, confie no Deus que você tem, não ande ansioso, entenda que isso faz parte da sua vida, mas não deixe isso te dominar. É a primeira verdade que Paulo nos ensina aqui. Se ele tivesse sentado aqui na primeira cadeira e a gente fosse atrevido, a gente ia falar assim: você não conhece minha vida? Você não tem noção como é que está essa coisa do Trump com os imigrantes. Por isso que você fala isso. Você não sabe o diagnóstico que eu recebi? Por isso que você está falando para eu não andar preocupado. Você não sabe como é que está a situação lá na minha casa, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos? É por isso que você fala para eu não ficar preocupado. Mas o que eu posso fazer para não ficar preocupado? Você está falando aí, não fique preocupado, mas o que eu posso fazer? E aí Paulo responde. E ele responde com a segunda verdade dentro desse texto. Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo façam conhecidas perante Deus os seus pedidos com orações e súplicas. Interessante. Segunda verdade, Paulo fala: há um antídoto para preocupações. E esse antídoto são conversas desesperadas. Não ande ansioso, mas em tudo façam conhecidos perante Deus os seus pedidos com orações e com súplicas. Não é muito interessante? Porque Deus sabe tudo, é Deus.
Ele sabe as suas ansiedades e as suas preocupações, mas Paulo vira e fala assim: faça conhecido dele, coloca diante dele, faça questão de colocar diante dele em forma de oração e de súplica aquilo que você precisa, os teus pedidos, aquilo que está no teu coração, aquilo que te tira o sono, aquilo que te deixa estressado, suplique. É o que Paulo fala. Não ande ansioso, e o antídoto para a sua ansiedade é a sua súplica. Aí nós perguntaríamos para Paulo: e o que é súplica, Paulo? Súplica, na perspectiva bíblica, súplica é uma forma de oração marcada por um pedido sincero, um pedido urgente, um pedido cheio de humildade, um pedido específico. Súplica é implorar. A palavra grega para súplica usada por Paulo aqui é a palavra deesis. São duas palavras diferentes. Quando Paulo fala: não andem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo apresentem diante de Deus os seus pedidos com orações e súplicas, são palavras diferentes aqui. Oração é uma palavra, súplica é a palavra grega deesis, que significa clame, que significa se exponha, se abra, implore, grite, fale, peça. É uma conversa desesperada, é uma conversa que sai do coração. É um grito de socorro. Isso é súplica. E sabe o que é engraçado? Paulo, ele não dá esse conselho apenas aqui, em Filipenses. Paulo, ele não nos aconselha a suplicar como antídoto de preocupação apenas aqui em Filipenses. Paulo também fala isso em Efésios. Se você somente virar as páginas da sua Bíblia aí, para Efésios no capítulo 6, no versículo 18, isso aqui faz parte da armadura de Deus, mas Paulo fala assim: orem, 6,18, em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está falando: ore, mas suplique. Ore, mas suplique. Oração é: Deus, abençoa o meu dia. Súplica é: Senhor, pelo amor de Deus, olha esse diagnóstico, eu já tentei de tudo. Oração é: Deus, enche meu coração de paz para a decisão que eu preciso tomar. Súplica é: Deus, olha a vida do meu filho. Olha como está a minha situação financeira. Olha a minha perspectiva de futuro. Isso é súplica. É rasgado. É um pedido de clamor. É um estender a mão por socorro. Súplica. Antídoto para a preocupação. Sabe quem mais suplicou? Jesus. Jesus fez esse tipo de oração. Hebreus capítulo 5. Se você quiser virar lá. Senão vai aparecer aí na televisão. Hebreus no capítulo 5, no versículo 7. O autor fala: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus ofereceu súplicas e foi ouvido. Vini, mas eu estou passando por um momento de muitas preocupações e ansiedades. Eu posso tomar um remédio? Vini, eu posso ver um terapeuta? Vini, eu posso ler um livro de autoajuda? Vini, eu posso ouvir o coach XY? Meu irmão, não sou contra nada disso, mas o que Paulo te encoraja a fazer é que quando a preocupação enche teu coração, quando você está sendo dominado por ela, suplique, clame a Deus, se abra, se exponha, rasgue o coração na presença dEle, peça. Súplica. Deis. Sabe quem suplicou? Davi. Davi suplicou. Lá no Salmo 3, um dos meus salmos favoritos, por sinal. Davi está vivendo uma situação muito complexa.
O próprio filho dele está perseguindo ele. É uma crise no reino e é uma crise familiar. O próprio filho de Davi, Absalão, sangue do sangue, está perseguindo o pai, quer destronar o pai, quer ver o mal do pai. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, está fugindo, porque não quer guerra com o filho. E o filho e seu exército está atrás do pai. Davi está escondido e Davi escreve no Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Tu, porém, Senhor, é o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo, eu suplico ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que me tomam posição contra mim, de todos os lados. Agora olha aqui Davi suplicando, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sobre o teu povo. Me livra, eu estou desesperado, porque os meus inimigos estão pegando, Jesus. Porque para onde eu olho tem gente que quer me pegar. Me livra. É conversa desesperada, é súplica. Sabe quem suplicou? Moisés. Moisés suplicou. Lá em Êxodo, no capítulo 32, a Paulinha citou, a pastora Ana Paula citou na semana passada, esse texto que até é engraçado. Moisés sobe no Monte Sinai e não desce mais. Moisés está lá com Deus. Moisés fica lá. E o povo começa, nossa, mas faz 2 dias, faz 3 dias, faz 10 dias, faz 15 dias, faz 25 dias, faz 30 dias. Cadê Moisés? E Moisés lá com Jesus, com o Senhor lá no topo do monte, recebendo tudo que ele tinha para receber. E aí o povo não vê que Moisés não volta, e o povo decide fazer um bezerro de ouro. Estão lembrados disso? Sim. Aí olha só, Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, olha o que Deus disse, tenho visto que esse povo, e eis que é teimoso, agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você eu farei uma nação. Deus falou, eu vou matar todo mundo, Moisés, e vou começar um novo com você. Olha o que a Bíblia diz no 11. Porém, Moisés suplicou, desesperado, clamando a Deus. Moisés fala, ó Senhor, por que se acendeu a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los dos montes e eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal que quer fazer. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado eu a darei a descendência, para que possuam herança eterna. Então, o Senhor mudou de ideia. Moisés suplicou e Deus mudou de ideia. Davi suplicou e Deus o livrou de seus adversários. Jesus suplicou e Deus o ouviu. E agora Paulo fala, vida, está ansiosa? Está preocupada? Tenha uma conversa desesperada com Deus. Suplique, peça, clame. Desde do original grego. Eu anotei aqui 3 características sobre súplica, e a primeira eu coloquei assim, quem suplica é humilde e reconhece uma necessidade. Porque súplica é posição de humilhação,
De humilhação não no sentido pejorativo da palavra, mas de humilhação no sentido de rendição. Súplica é reconhecimento assim, eu já tentei tudo. Não tem mais saída. É só o Senhor. O Senhor conhece a minha necessidade. O Senhor sabe o que vai no meu coração. Humildemente eu te peço, eu nem sei qual o próximo passo. Súplica. Irmãos, eu lembro quando eu tinha 19 anos e me formei no seminário, o pastor da igreja, pastor querido Edson Rebustini, pastor de uma igreja enorme em São Paulo, conhecida pela força de pregar a palavra, me colocou como diretor da escola bíblica da igreja. Eu tinha 19, eu não sabia nada da minha vida. Ainda não sei, imagina lá. 19. E ele fez uma reunião com os pastores da igreja para comunicar a decisão deles. E os pastores da igreja falaram assim para ele. E depois falaram para mim, o que é mais maluco. Falaram para ele, não faça isso. Não coloque ele como diretor, ele é um menino. Ele tem 19, ele não sabe nada. Espera, vamos esperar mais uns anos. De repente, quando ele tiver 25 ou 30, agora não é a hora, ele é menino, ele não sabe. O pastor Edson falou, não, é ele. Acabou aquela reunião de pastores, eu estava na igreja, não estava na reunião, mas estava na igreja, eu estava indo embora da igreja, alguns pastores passaram por mim bravos e falaram para mim, pastor Edson vai te colocar como diretor da escola bíblica, e nós falamos para ele que você não tem condição. E eu virei para os pastores e falei assim, não tenho mesmo. E você também não tem. E eu fui para casa, de joelhos no chão, supliquei para Deus. Humildemente falando assim, eu tenho uma necessidade, eu tenho que dirigir uma escola bíblica de uma igreja gigante. Eu não sei, não consigo, não sei fazer. Mas quem suplica, reconhece, rende. Quem suplica, pede. Quem suplica, apresenta uma necessidade. Eu coloquei, a súplica, ela é sempre urgente. A súplica não é para daqui 10 anos, Cris. A súplica não pode esperar. A súplica é agora. A súplica é quando o quadro médico é horrível. A súplica é quando a expectativa é horrorosa. A súplica é quando não há saída, é quando não tem para onde ir. A súplica é Jonas na barriga do peixe. Você faz o que dentro da barriga de um peixe? Não tem um celular para jogar, não tem um cubo mágico, não tem ninguém, não tem um Instagram para conferir. Você faz o que dentro da barriga do peixe? É urgente. Sabe o que você faz? Você suplica, você clama, você grita, você tem uma conversa desesperada, e ele fala, ó Deus, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Jonas fala. E Jonas no capítulo 2 ora e suplica, e ora e suplica. E aí no final do capítulo fala assim, e o Senhor fez com que um peixe vomitasse Jonas na praia. Porque Deus escuta a sua súplica. Ela é urgente. Ela é agora. Não tem saída. Por último, eu coloquei assim, quem suplica, reconhece a dependência de Deus. Quem suplica sabe que a gente não vai daqui a ali sem Ele. Quantas vezes a gente tem a ilusão de que o emprego quem conseguiu foi a gente? De que os grandes benefícios e coisas que nós conquistamos foi a gente. Mas é só acontecer uma coisa na sua vida que está fora do seu controle para você entender que você está sendo segurado por um Deus que controla todas as coisas. E quando você suplica, quando você tem uma conversa desesperada, você entende, eu estou na dependência dele mesmo. Afinal de contas, é só Deus fazer assim, e o ar não chega no meu e no seu pulmão. É ou não é verdade? É dependência.
Agora, não é muito engraçado esse paralelo que Paulo faz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós falamos que a maior parte das preocupações são de coisas que não controlamos. Aliás, você sabia que há um estudo que fala que a grande maioria das suas preocupações nunca vão acontecer? Nunca vão acontecer. E nós estamos aqui, preocupado, ansioso por coisas que a gente não controla. Ah, mas é o Trump, ah, mas é a imigração, ah, mas é o remédio, ah, mas é o dinheiro, ah, mas é o futuro, ah, mas é... Coisas que eu não controlo, não controlo, não controlo. Aí vem Paulo e fala, sabe qual que é o antídoto para isso? Suplique! E se coloque nas mãos de um Deus que você também não tem controle. O lance não é o controle. O lance é quem é o Senhor do seu coração. O Senhor no qual você é todo dependente, ou as suas preocupações. Eu adoro o Salmo 124, tem uma música sobre isso, na verdade eu falo isso com a minha esposa, semanalmente eu falo isso. As palavras que o salmista diz no 124, ele fala assim, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor. Não, nem vamos começar. Música muito velha, 1410. Então, eu chutei qualquer número aqui, irmãos. Se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor. Sabe o que é isso? É reconhecimento de dependência. É falar assim, eu clamo, eu suplico, eu oro, eu grito desesperadamente para um Deus que eu sei que controla todas as coisas. Eu não controlo nada, eu sou só dependente. Quando nós engravidamos, alguém disse para mim assim, quando a Selena nascer, você vai ter outra visão do seu relacionamento com Deus. Eu falei, nossa, nunca ouvi uma coisa mais clichê na minha vida. Mas é muito engraçado como os clichês tendem a ser verdade, não é? E o meu relacionamento com Deus mudou depois que eu fui pai. Porque esses dias a Selena me pediu um sorvete, claro, sorvete. Aliás, várias pessoas de vocês, irmãos, queridos, amados, deixa eu me exortar, prometeram para ela que iam dar sorvete para ela e ela está me cobrando. E eu estou falando, vai procurar quem é. Mas esses dias a Selena me pediu sorvete, eu falei, pode tomar o sorvete. E ela falou assim, mas cadê o dinheiro para comprar o sorvete? Aí eu falei assim, paga você. Aí ela falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, eu também não. Ela virou para mim e falou assim, tem sim. Não tem nenhuma dúvida no coração dela, porque ela se colocou na posição de dependente. Isso é súplica. Quem suplica é dependente. A primeira verdade do texto é não ande ansioso. A segunda, o antídoto para a sua ansiedade é a tua súplica. Mas a terceira verdade, e aqui eu termino, é quando Paulo fala assim, e a paz de Deus. E a paz de Deus, essa palavra paz no original grego, eirene, significa muito mais do que paz. Eirene significa bem-estar, prosperidade, ausência de ansiedade, segurança, libertação de inimigos. E aí Paulo fala, a eirene, a paz, a prosperidade, o bem-estar, a ausência de ansiedade, estará com você. E não é somente qualquer paz, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que está acima da lógica, Otávio. É a paz que as pessoas olham ao redor e falam assim, mas você não está desesperado, não? Essa situação aí não era para te tirar o sono, não? Essa situação não era para cair o cabelo da sua cabeça? Está caindo. E você fala assim, não. Não porque eu estou cheio da paz de Deus, porque eu sei e conheço o Deus a quem eu suplico. O Deus que está disposto e pronto para ouvir as nossas conversas desesperadas. Não ande ansioso, meu irmão, nem preocupado. E se a preocupação bater na sua porta e quiser te dominar,
Sabe qual que é um bom antídoto para ela? Suplique, clame, grite, ouse ter uma conversa desesperada com Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Te encher de paz. Há uma condição no texto. Paulo começa falando de ansiedade, preocupação e termina falando de paz. Qual das duas você quer? Preocupação ou paz? Porque se a sua resposta é paz, Paulo ensina o caminho para chegar lá. Ouse ter uma conversa desesperada. Suplique. E essa paz que excede entendimento, seu amigo vai falar assim para você: está terapeutizado? Está tomando um floralzinho? Que coach que você está vendo? Que livro que você está lendo? E você fala assim: não. Eu estou suplicando. Eu estou tendo conversas desesperadas.